agora está finalizando África Dentro da Gente. E também deve ser lançado esse ano ou ano que A vem? gente ainda está faltando alguns recursos para finalizar, a gente está em plena montagem, é um projeto complexo. Porque Quais são as etapas do filme? de um filme ou desse Não, filme? de um filme, assim. Ah, bom, primeiro você vai desenvolver o projeto. Já é uma pesquisa, texto, é um negócio bem trabalhoso. Às vezes anos Às nessa vezes etapa. anos, nossa, o Pureza foram anos. O Pureza, entre a ideia e lançar o filme, foram 12 anos. Caramba. Então, assim, o Natrer foram 21 anos. Nossa. Então é o seguinte, tem que ter vida longa para ser cineasta, É? porque é atividade maratonista, né? Sim. E aí, a primeira etapa é você desenvolver o projeto, que já demanda, você não tem recurso, você não tem, né? São poucos editais de desenvolvimento, onde você recebe recursos para fazer a pesquisa de campo, contratar equipe para poder desenvolver o projeto e ter um roteiro, e ter um orçamento, e ter um book de venda, né? Às vezes em mais de uma língua, né? Então essa é a primeira etapa, por quê? Porque depois, para fazer cinema, você tem que ter recurso. Para fazer o filme, você tem que ter recurso, porque cinema é uma atividade cara. Depois você vai nessa maratona para conseguir os recursos. Tá ok. Conseguiu os recursos, bom, aí, de fato, você vai dar os novos tratamentos de roteiro, ou seja, aprofundar a sala de roteiro, realmente dar uma musculatura maior para essa ideia, que já tem lá um start, né? Muitas vezes um primeiro tratamento de roteiro, que está longe de ser o último tratamento, né? Um filme de ficção é comum você ter 10, 12 tratamentos de roteiro. Um documentário às vezes tem menos, mas também é muito trabalhoso. E é pesquisa e trabalho, amassa o barro e moe, moinho. Bom, aí a hora que você tem o roteiro, legal, vamos agora para adequar esse roteiro ao orçamento e vice-versa, né, para você viabilizar e não acabar os recursos, enfim, para ter a garantia do pé no chão. E aí você entra em fase de pré-produção. Todas as autorizações, né, de locação, de personagens. Se é um filme de ficção, então... Filma na cidade, né? Aí é autorização para fechar rua. Pureza, Enfim, vocês entram em Brasília, né? Nos espaços públicos ali, né? sim, tudo com autorização, filmando com equipe. Aquela equipe, 80 pessoas. É um negócio meio... assim, que dá até medo de pensar de tão trabalhoso que é fazer um filme de ficção. E o documentário não, você bota numa doblô, assim, entendeu? Todo mundo lá, 4, 5 pessoas, dá para fazer um documentário. Às vezes 3, às vezes 2 pessoas. Né? Mas, no meu caso, eu sempre uso uma equipe de 5, 6, 7 pessoas. Às vezes tem 10 pessoas. Bom, aí vai lá e filma, aí chama produção, né? Pré-produção é a preparação da filmagem, aí a filmagem, que é o período mais caro, porque tem equipe, deslocamentos, logística, material sensível, aluguel dos equipamentos, realmente tem um custo diário altíssimo, né? A ficção muito mais cara do que o documentário. E aí você entra num período dilatado, que é da pós-produção, que é onde você vai decupar todo o material, marcar as imagens todas e entrar em edição. Montagem, que é uma terceira escrita, né? A primeira escrita é o roteiro, a segunda escrita é a filmagem, é a escrita da câmera, e a terceira escrita é a da montagem. Os montadores são autores também, são escritores, importantíssimos, né? E aí vai dar a cara final, a escrita final, que é a montagem. Depois você vai dar uma pátina, uma camada importantíssima, que é a finalização, onde você vai marcar a luz, fazer os efeitos de pós-produção, as artes, né, a abertura, os letterings, tudo isso é arte, né? O roll final, né, os créditos finais. E aí você finaliza a obra, e a finalização é muito importante, porque ele dá, assim, o padrão artístico, sabe, final. Você eleva o padrão artístico nessa pós-montagem, né? A gente chama montagem de offline, ou seja, você está usando material em baixa resolução. Quando você vai para a finalização, você vai e bota lá tudo em 4K, e é tudo muito pesado, e aí só o material que finalizou lá, que entrou ao final das contas, sei lá, 10%, 5% do que você filmou. Que loucura É uma isso, não? loucura.
Então, a África dentro da gente está nessa etapa. A África dentro da gente. A gente filmou no Brasil, em algumas cidades do Brasil, onde a África está muito forte, né? Salvador, São Luís, Rio de Janeiro, e São Paulo também. E aí nós filmamos no Mali e no Senegal, pelo lado africano. Que são 2 países assim que eu tenho uma ligação forte, assim, por N motivos. E são países fascinantes, assim. A gente conseguiu filmar o ano passado, foi super complexo, assim, porque é difícil filmar na África, enfim. Cada continente tem as suas facilities e suas difficulties. Se você for filmar nos Estados Unidos, você vai ter dificuldades e facilidades. Na Europa são outro tipo de dificuldade e facilidade. Na África também tem as suas dificuldades e facilidades. No Brasil é a mesma coisa. São diferentes o que te facilita e o que te dificulta. A gente conseguiu lá fazer, foi minha 5ª produção na África, né? A primeira foi em Moçambique, a segunda foi no Benin, depois fiz uma outra no Benin, depois eu fiz uma pesquisa grande no Burkina Faso e no Mali, e agora eu volto para filmar no Senegal e no Mali, né? Mali ou Mali. E estamos em montagem, né? Bom, e super complexo, porque é um filme que trata de que toda a humanidade tem ancestralidade na África. É uma evidência científica, Sim. mas pouco trabalhada na arte, né, cinematográfica. Então, não sei que filme que trouxe isso, né? E, então, a gente está trazendo isso, né? Porque todos nós temos... Todos somos africanos. Todos somos africanos. A humanidade é africana. Então, e você o que joga por terra o racismo. Porque... Quando as placas tectônicas se separam, né, e criam os continentes... Antes era tudo uma coisa só, né? Pois é. Eu acho que a energia do Brasil, ela tem muito a ver com a energia da África, de algo que é anterior à humanidade existir, porque a humanidade é recente, ela tem 300 mil anos, né? Os sapiens, né? E os continentes começaram a se separar há 500 milhões de anos atrás. Mas as manchas de petróleo na África são as mesmas manchas de petróleo no Brasil. As manchas de ouro também são as mesmas. Então, ali tem algo muito comum que se separou, mas continua comum. Sim. Então, é algo que antecede a nós, transcende a nós como espécie, mas que está ligado a nós porque nós brotamos disso aí, né? Desse caldo energético, mineral, que também faz parte dessa constituição nossa. A gente é 100% mineral. Nosso corpinho Sim. é 100% mineral. Pega a tabela periódica, né? Tá lá, a gente está lá dentro, a tabela está dentro de nós. E então, eu acho que o Brasil tem essa ligação com o continente africano, esse país continental, né? E que eu acho que essa ancestralidade... Ela vai além da nossa espécie, entendeu? Ela antecede a nossa espécie, porque para surgir a nossa espécie, tiveram espécies antes, né? Então, a ideia de ancestralidade, ela está muito presente nesse filme, e esse é um filme sobre ancestralidade, assim, eu definiria dessa maneira esse filme África Dentro da Gente. Que é Eu acho que o Brasil, que é tão marcado por esse passado africano, por essa presença africana, às vezes reencontra a África dentro de si mesmo, não apenas na outra margem do Atlântico. Sempre foi difícil e é até hoje. Eu carrego minha cor comigo. Eu carrego a lembrança da minha família comigo. Tudo isso é africano, é negro, é preto. Esse apagamento começou porque para você colonizar um povo, a primeira coisa que se faz é apagar a memória desse povo, apagar a sua história. Eu costumo dizer que o racismo era um polvo de vários tentáculos, né? E toda a estrutura do país ele está presente. O racismo é um tema que impede a realização de uma política pública que garanta a riqueza de toda a sociedade.
ela é rival disso, antagônica. O racismo brasileiro é um crime perfeito. É como um carrasco. Um carrasco te mata, você não vê o rosto dele. Eu acho que a coisa mais fantástica que a gente pode pensar sobre essas culturas africanas no Brasil é a maneira como elas são capazes de serem dinâmicas, elas são capazes de se transformar a cada novo encontro com referências do continente africano que existem dentro do Brasil. Il y a une perte de la connaissance de d'où nous venons, qui nous sommes. E eu acho que a gente consegue combater o racismo. Eu tenho esperanças. Eu vivo com essa esperança, educando o nosso povo. L'Afrique, c'est la mère des continents des humains, mais l'Afrique est absente. Il est temps que l'Afrique raconte son histoire. É um ato revolucionário ser uma mulher preta no Brasil hoje. É fé, orgulho e gratidão. Na minha visão, nós nunca nem saímos da África. Nós permanecemos na África. Aqui é um pedacinho da África.